E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é John Félix e não, você não voltou no tempo. Na verdade, eu que fui pro futuro. Ou talvez você voltou no tempo, mas você não está louco. Esse vídeo realmente existe, ele está sendo gravado numa sexta-feira, dia 24 de janeiro, aqui de 2020, tá? Então assim, você meio que deu um pulo no tempo, só que pro passado, e eu dei um pulo no tempo, só que no presente. E esse vídeo está saindo hoje, no dia 27 de julho. E se ele está saindo é porque deu tudo certo. Então parabéns, John, primeiramente por ter foco, força e fé pra ter chegado nesse momento. E parabéns também pela vergonha alheia de estar gravando esse vídeo já. Vergonha alheia não. Parabéns pela positividade que você teve durante todo esse tempo em acreditar que as coisas dariam certo até esse momento, e ele chegou, e eu fico muito feliz por isso, tá? Parabéns. Enfim, hoje vamos falar sobre coração partido. Não é o meu, tá? É sobre o seu coração partido. Bom, para situar todo mundo dessa situação, do porquê eu estou gravando esse vídeo, é para falar sobre uma reflexão que eu estou trazendo comigo hoje, referente à publicação do livro, né, do Broken Heart, e sobre o medo que eu estava sentindo a voltar pro mercado editorial, agora com uma editora, que é a Editora Coerência, que vocês já conhecem. E assim, gente, vamos por etapa para vocês entenderem de onde que surgiu o meu medo e sobre o porquê eu estou trazendo esse vídeo falando sobre o coração partido, a simbologia com o livro, com o assunto em específico, que é a publicação, e o medo que o autor nacional hoje tem no mercado. Então assim, vamos lá por etapa. Pra quem já me conhece, eu já assistiu os outros vídeos do canal, eu sou autor publicado desde 2012, então assim, tem um tempinho bom, né? Então eu já tenho praticamente 8 anos, indo pra 9 anos de mercado. E assim, nesse tempo eu publiquei até então só 2 livros, que foi o Noturno e Renascer, no finalzinho de 2012, e em 2016 eu finalmente lancei a primeira versão de Broken Heart, que foi uma tiragem independente. Então assim, vamos fazer um processo na linha do tempo normal, para vocês tentarem entender o que aconteceu desde 2012 até 2016, até chegar a 2020, onde eu criei coragem para lançar a nova versão de Broken Heart, né, o Broken Heart 2.0, e por que demorou tanto para isso acontecer. A minha história realmente no meio literário começa ali por trás das câmeras. Lá em 2009 eu comecei a ter um tipo de sonho recorrente, e foi mais ou menos a mesma coisa durante um mês inteiro, o mesmo sonho, que era uma menina correndo no meio da floresta e ela parava na frente de um lago, e esse sonho não mudou durante um bom tempo, permaneceu igualzinho todos os dias. Eu comentei com uma prima minha, a Brisa, que também tem um canal aqui no YouTube, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Eu comentei com ela sobre o sonho e ela falou: escreve um dia pra eu tentar entender melhor, e foi daí que começou toda a história. Eu escrevi a primeira vez, mandei pra ela, ela achou super divertido, gostou da forma que eu escrevi, e eu achei que tinha parado por isso. Aí eu passei um tempinho, deixei o arquivo lá no PC de boa, não mexi mais, até que o sonho voltou. Porém, dessa vez, ele voltou da parte que eu tinha parado de sonhar, que era na frente do lago. Então, todas as vezes que eu tinha esse mesmo sonho contínuo agora, eu escrevia e mandava pra ela ler. E ficou uma brincadeira nossa durante, tipo assim, 3 anos até o livro ser concluído. Na época, né, eu não tinha a ambição, a vontade, nem imaginava que eu iria publicar essa história. Era realmente uma brincadeira nossa, interna ali de primos. Até que chegou um momento que a história tava grande e ela falou: por que você não tenta mandar pra uma editora pra publicar? Aí eu fiquei: será? E foi o que eu fiz. Mandei pra uma editora, que era lá do Santa Catarina. Eu não vou falar o nome porque ela não deve ser nomeada. Porém, foi um passo importante na minha carreira literária, porque foi o meu primeiro tombo. Depois eu aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas. Isso eu tiro como ensinamento. Então assim, toda experiência é válida, independente se ela seja só positiva ou negativa. É uma experiência, você tem que tentar absorver o melhor dessa situação, e foi o que eu fiz. Tentei melhorar na parte de escrita, na parte de quem eu me envolvia, em pesquisar mais sobre onde eu estou indo, coisas da vida, né? Mas, no momento que eu fui publicar o livro, eu mandei, eles aprovaram, cobraram uma fortuna, diga-se de passagem, e enfim, eu fiz o livro e fui pegar, e é esse daqui, é o Noturno e Renascer. Ele é bem pequenininho mesmo, ele tem 292 páginas. Eu gosto muito dessa história, um dia eu quero voltar a mexer nela, fazer uma nova versão, porque o livro merece uma nova versão. Tanto que a história do 1 foi baseada em sonhos, a história do 2 surgiu de uma ideia, e a história do livro 3, que já tá concluída, tá? É uma trilogia e eu já tenho ela pronta, vem antes do 1. Então assim, eu escrevi o 1 através dos sonhos, o 2 eu tive a ideia, rascunhei, e o 3 eu concluí antes de escrever o 2. Os perrengues desse lançamento se deram como?
marquei o lançamento e no dia que era pra ter chegado os livros, o pessoal da editora me ligou e falou que não conseguiria mandar, né, porque tava tendo um problema com a transportadora, todo aquele BO. E eu morava até então no interior. Fiquei desesperado, porque era tipo sexta-feira, o lançamento era no sábado, eu precisava desses livros. E não tinha chegado até na sexta-feira, que era o limite máximo, né? Eu falei, mano, o que eu vou fazer da vida? Conversei com meu pai conseguiu pegar uma folga lá do trabalho dele no dia. Viemos na sexta-feira mesmo, até em São Paulo, pegar esses livros. Beleza. Ufa, conseguimos chegar na gráfica, os livros já estavam todos na caixa. Peguei o primeiro, que é esse daqui, e fiquei maravilhado, né? Tipo, eu olhei, nossa, que bonitinho, a caixa com um monte, aquela emoção, aquela vontade de chorar. Entrei no carro, dei tchau, porque tinha que sair da gráfica rápido. Estávamos voltando pra casa. Fui folhear o livro. Eu fiz assim, ó. Abri. Tipo, a primeira página que eu abri tinha um erro na escrita. É uma frase que era pra estar uma baleia, tá baleia. A Adriane dá risada até hoje de mim sobre isso. Aí eu fechei o livro, olhava pra cima e falava, não é possível que eu estou vendo isso. Aí eu abri de novo na mesma página, baleia. O erro existe. Aí eu falei, deve ser só no primeiro. Olha a inocência do autor. Me estiquei pra pegar outra caixa, peguei outro livro, baleia. Aí fui pegando, baleia. Aí eu falei, não é possível. Eu fui embora já naquele misto de ansiedade pro lançamento e de, meu Deus, tem um erro no meu livro, como assim? Cheguei em casa, fui ver, tinha mais de um erro no meu livro. E aí a coisa foi, tipo, indo. Foi indo. Não tinha mais o que fazer na minha percepção, né? Porque eu tinha um lançamento, eu tinha que entregar esses livros, já estava marcado, já tinha um salão lá reservado com decoração, as pessoas iriam vir e eu tinha que fazer esse evento. E assim foi feito. O meu primeiro livro saiu com alguns errinhos na revisão, erros que até então não existiam no meu original. Tudo bem que uma parte desse processo de autor é você estar sempre atento com as revisões. E eu acho que devido à minha ansiedade, eu acabei passando o olho e não via, sabe? Foi indo. E graças a isso teve esse erro gritante, entre outros, no livro físico. Não vou culpar totalmente a editora, porque uma parte da culpa é minha, porque eu deveria ter analisado com mais calma. Na hora de aprovar a versão final, eu não olhei direito, enfim, foi um erro de ambas as partes. Mas, na época, né, eu não via dessa forma. Teve todo aquele conflito interno, de medo e ansiedade, lancei o livro, teve muita recepção positiva, as pessoas gostaram, se interessaram muito pela capa, né, porque ela chama atenção. E foi assim que eu fui seguindo no caminho literário, tudo em paz, mil maravilhas, flores pra todos os lados. Não. Já em 2012, quando eu apareci no mercado editorial, teve meio que um boom, porque até então eu não era fora do armário, eu era hétero. Então, tipo assim, o que mais choveu ali naquele momento foi blogueira e leitora no meu pé. Esse excesso de atenção rendeu muito problema na minha vida particular, porque eu não entendia porque eu tinha que separar a imagem de John escritor no pedestal, que todo mundo queria que eu tivesse, a Miss American Dream, ou do John real, entendeu? O John que posta besteira, que fala palavrão, tem a imagem que tem, sabe? O John, what the hell, it's going on. O John que eu sou. Então, nessa época de 2012, lá atrás, teve um grande conflito interno, externo e com todo mundo, porque eu não poderia ser o John escritor, se eu era escritor tinha que ser certinho, mas eu era o John porra louca e não era compatível, entendeu? E, tipo assim, foi um caos nas minhas redes sociais, porque o pessoal começou a vasculhar o meu Facebook e ver as coisas que eu postava, e eu era isso, eu fazia isso, e foi uma loucura. Porém, o lado bom disso tudo é que eu fui chamado para muitos eventos, conheci muitas pessoas, tenho amizade com algumas delas até hoje, isso é maravilhoso. Mas, em meados de 2013 e 14, foi um caos na questão sentimental, psicológica principalmente. Eu tenho depressão, eu sou bipolar, quer dizer, eu sou bipolar, com grande risco de sempre ter uma queda de depressão, porque bipolaridade não tem cura. Isso, tipo assim, juntou uma coisa na outra, visibilidade demais, eu era inexperiente na área, sentimentos da flor da pele, crises depressivas, exposição, gente no meu pé, gente falando, gente me julgando. Isso pesou muito. Então eu falo que eu tive um tempo sombrio na minha história, que é de 2013 a 2014, que foi um dos anos mais pesados que eu tive comigo naquela época sobre depressão e exposição na internet.
Passado todo esse terror, eu comecei a sair daquele dilúvio, né, digamos assim, e melhorei e deixei a literatura de lado. Voltei a focar na dança, no teatro, voltar a dar aula em academia, e isso foi o suficiente para me dar forças para talvez um dia voltar a escrever. Então eu passei 2014 e 2015, tipo, meio que longe realmente do meio literário a todo custo. Não queria envolvimento, me distanciei de todo mundo que tava ali nesse círculo, porque metade falava mal de mim e outra metade falava sobre mim pra outra metade falar mal. Em meados de 2014 para 2015, eu fui chamado para participar até de antologia. Eu quase aceitei, comecei o conto. A Kaká, a Adriane, me deu a ideia base sobre ele, que é de fantasia. E tava tudo indo bonitinho, mas ainda faltava alguma coisa. Aí eu fui, peguei toda a ideia original e reiniciei a história praticamente. Mas ainda aproveitando o gancho da mitologia que eu tava criando na época. E voltei a escrever. Em 7 dias eu tinha um rascunho de livro chamado Broken. Não era mais um conto, porque tinha passado o excesso de páginas para um conto. E assim surgiu Broken, e ele foi passado para Broken Heart. Em meados de 2014 eu anunciei o conto, depois eu desisti. Aí em 2015 eu anunciei Broken Heart e comecei a pensar na divulgação para poder fazer logo o livro em 2015. Quando eu estava quase para lançar o livro, já tinha feito capa e tudo mais, a Kaká Adriane novamente, parabéns Kaká Adriane por me dar mais ideias e arruinar minha vida. Não, brincadeira. Ela fez um comentário muito pertinente e eu falei, não, calma, eu preciso realmente mexer nisso. Só pra vocês terem ideia, eu anunciei o conto no comecinho do ano, em 2014. Aí em 2015 já tava rolando pré-venda pro livro sair no finalzinho do ano. Aí eu parei em 2015 e fui lançar o livro físico no final de 2016. Então assim, quem comprou comigo a primeira parte da pré-venda em 2015 esperou quase um ano pro livro ser feito pra eu poder trabalhar nessa parte. Tudo bem que todo mundo que comprou eram pessoas específicas, porque como eu disse, eu fiquei com muito medo da mídia literária, do mundo literário em si, voltar a me julgar por algum motivo, e eu sofri com aquilo, porque eu sofri muito. Foram pessoas específicas que eu falei, tô trabalhando num livro, vai sair tal época, vai ser a pré-venda em tal momento, se você tiver interesse. Que eram pessoas que tinham gostado bastante do Noturno e que estavam carentes. Então eu falei, vou fazer um livro novo, se vocês tiverem interesse, vai ter a pré-venda em tal momento. E o livro saiu, que foi essa versão aqui, linda, que eu amo de paixão. E até então o título dele tá Broken Heart, não tem o título em português. E o meu nome está só com um L, tá? Tá John Félix, só com um L só. Então, em 2016, finalmente, depois de muita batalha emocional, tanto no campo sentimental quanto no campo literário, né, que eu tive que enfrentar ali para voltar a fazer meus livros, eu lancei o Broken. Inicialmente era uma tiragem de 100 exemplares, mas ele vendeu tudo na pré-venda e os outros 100 aumentaram aí para eu poder vender a dedo também. Então foram outras poucas pessoas que têm essa versão aqui, que eu falo que é a versão deluxe, porque ela é um tamanho maior, tem a capa com verniz e na época também teve uma capa fosca. Então essa versão foi vendida a dedo para leitores selecionados, porque eu tinha medo que o livro estourasse por algum motivo, a história. Eu desenvolvi um medo do meio literário, então realmente a tiragem foi pequena, eu escolhi para quem eu vendia e assim, isso foi somando no decorrer do tempo. Eu ainda estava no meio literário nos outros anos envolvido, mas como escritor eu só voltei agora. Então, desde 2016, eu realmente parei de mexer com esse livro, fiquei sossegado, de boa, curtindo os eventos, conheci a Bienal, fui só como leitor, voltei pro meio literário fazendo amizade mesmo, que é o que eu mais queria, conheci novos autores, novas histórias, novas editoras, e foi indo assim durante 2016, praticamente 17, 18, 19, até que em meados de 2019 eu decidi, em maio, que eu estava voltando a ficar carente disso, contato com o leitor, da troca de informações, de saber o que a pessoa tá achando do meu livro, enfim, de saber tudo isso. E foi quando eu decidi que estava na hora de voltar a fazer o que eu amo, então eu falei, vou lançar o Broken independente de novo. E eu comecei a analisar que talvez essa não seria uma boa ideia, justamente por eu não conseguir alcançar todos os leitores que eu queria alcançar dessa vez. E foi quando a vozinha na minha cabeça apareceu e falou, por que você não lança pela Coerência? Porque até então eu tinha feito um vídeo aqui no canal falando sobre o Coerência Awards, que é um evento que eu já fui 2 anos seguidos e que eu gostei muito. É uma editora que eu acredito muito, que eu gosto muito. E, mano,
Não tem motivos de você ter medo da coerência. Você acredita na coerência, você divulga a coerência, publica pela coerência. E foi o que eu fiz. Conversei com a Lilian, tanto que no dia da reunião ela sentou e falou assim: finalmente, hein, John? Aí todo mundo do escritório deu risada, porque eu conheço eles desde 2017. Só agora em 2020 que eu decidi realmente aceitar entrar ali na editora, publicar o livro e assim. Eu tô muito feliz com isso. O contrato eu ainda não assinei, porque eu vou assinar até o final desse vídeo. Eu refleti muito sobre o medo que eu desenvolvi nesse meio tempo pra poder chegar até aqui. E chegou um momento de olhar assim e falar: não, eu acredito no meu trabalho, os leitores merecem ter essa história e não tenho por que ter medo. Eu mudei muito desde 2012. É a evolução, é constante. E ter passado por tudo isso anteriormente me trouxe ensinamentos bons, trouxe pessoas boas no caminho. Então eu não tenho mais motivo pra ter medo. O medo é uma coisa muito pequena e a vida passa muito rápido. Em 2012 eu tava muito ansioso pro lançamento do meu primeiro livro. Em 2016 eu consegui fazer um outro livro sozinho, que eu considero, de certa forma, melhor do que o que foi feito com o primeiro. E agora em 2020 eu tenho certeza que a nova edição vai ser melhor do que a anterior. E eu tô muito feliz com isso. E era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. O conselho que eu deixo assim no final de tudo isso: não tenham medo. O medo nos impede de muita coisa. Eu me privei de muita coisa durante muito tempo. Tudo bem que existe um momento certo para tudo. E eu acho que esse momento, no meu caso, chegou. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido mais ou menos a mensagem que eu quis passar. Nos vemos na Flisp, que é o lançamento. É isso, obrigado por assistirem. Até a próxima. Tchau. My name is Claire. This is my history.